Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma semana, não é mesmo? Mas Júlio, não, uma semana não. Ela começa no domingo, é verdade. Mas a semana que eu falo é de trabalho, a semana produtiva, né? A semana útil, como costuma a sociedade falar, não é? O comércio falar. Semana útil, os dias úteis da semana, segunda, quarta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e também tem gente que trabalha no sábado. Bom, vamos começar o dia de segunda-feira falando sobre os protetores espirituais. Estes grandes amigos que são designados por Deus para nos proteger contra todas as armadilhas da vida. São guias espirituais guiando todos os seres encarnados para trilhar essa selva sem se machucar. Olha, quando o espírito ele encarna, eu comparo com uma pessoa que entra na selva amazônica. Imagina você sendo colocado na selva amazônica. Mesmo você que já tem uma experiência, você que já tem uns 40 anos, 50 anos, imagina você simplesmente sendo colocado na selva amazônica. Como que você vai lidar com aquela situação? Não é fácil. O mesmo acontece quando você encarna. Você é colocado em uma situação que, se não houver um guia para te encaminhar, você acaba se machucando, nem vive, não consegue viver. Os guias encarnados são os nossos pais. São os pais que nos guiam enquanto ainda somos crianças. Aí passamos a adolescência, a juventude, dali por diante já estamos criando a nossa independência. Mas nós não podemos esquecer que no mundo espiritual existe um guia comprometido conosco para nos ajudar a não nos perdermos nas ilusões da vida, nas tentações mundanas. Jesus ele já tinha orientado, já nos orientou em sua passagem na terra sobre as tentações. Ele diz que a carne é fraca, não é? Orai e vigiai para não caíres nestas tentações, pois a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então nós temos esses guias. Nós vamos ouvir hoje um desses irmãos da corrente dos protetores espirituais, nosso irmão Guaraci. E ele vem nos falando da pressa. Gente, como a pressa atrapalha. Não deixe a pressa atrapalhar a sua vida. É o tema do programa de hoje. Está com pressa? Para, sabe? Desacelere o seu cérebro. Põe o freio no cérebro, ó. Para, vamos devagar. Ai, eu não estou conseguindo fazer, eu tô ansiosa. O que é ansiedade se não essa pressa, esse agito cerebral? Então vamos pisar no freio. Opa, você sabe... Nada melhor do que fazer as coisas devagar para você raciocinar bem naquilo que está fazendo. Você sabe que tem gente que ela mesma, tão apressada que é, ela não consegue nem sequer falar direito. As palavras saem atropeladas. Ah, é o teu caso? É o teu caso? Então, comece a falar propositadamente devagar. Fale devagar, não é falar baixo, é falar pausadamente. Isso ajuda o seu cérebro a raciocinar melhor, a compreender o que acontece, a você ter maior percepção de tudo. E a expressão torna-se muito mais segura. Quando você for falar uma coisa, falando devagar, você fala com segurança. É verdade. Eu treino muito isso, viu? Eu sou agitado, mas eu treino. Claro, nós temos que exercitar, né? Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece para ouvirmos o nosso irmão Guaraci. Então vamos lá. O dia está iniciando, uma segunda-feira,
Então vamos pedir, usando das palavras de São Francisco de Assis, que esse dia seja repleto do que é de melhor que Deus nos oferta. Então vamos lá, dizendo de alma, de coração: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom, mas tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que realmente eu possa revelar, que nós possamos revelar a Deus nos nossos atos. Revelar a Deus aos outros em nossos atos. Sabe quando você faz uma caridade e a pessoa fala assim, Deus te abençoe, já está abençoando por você ter a oportunidade de ajudar. Já está abençoado. Sabe quando você faz o bem e a pessoa fica feliz pelo bem que você fez a ela? Deus automaticamente ali está te abençoando. O que Jesus disse? Bem-aventurado é poder dar muito mais do que precisar receber. Então, se eu quero ser um bem-aventurado, eu vou me colocar na posição de servir, como fez o próprio Cristo. A afirmativa dele, eu vim a esse mundo servir, não ser servido. Olha as palavras de Jesus. Eu vim a esse mundo para servir, não para ser servido. Por quê? Porque ele é um bem-aventurado de Deus. E nós queremos também ser esse bem-aventurado, por isso nos colocamos à disposição de servir. E convido a você também para fazer parte da bem-aventurança do Cristo Jesus. Procura servir as pessoas, servir no seu trabalho, fazendo o seu melhor, servir dentro de casa, sendo o melhor pai, o melhor marido. Servir, quanto mais você serve as necessidades das pessoas, dos seus, mais está servindo a Deus, mais Deus te dará condições de você ser cada vez mais abençoado. Bom, vamos lá. Então passamos a palavra a esse irmão espiritual, Guaraci. Salve Jesus, fiotada. Eis que meu Jesus faz presente na cabeça e no coração de cada um, a ajudar, a impulsionar, para vencer as más inclinações e melhorar as boas todos os dias. Mas diante dos anseios da alma, a pressa, os homens vão falhando no dia a dia. A pressa de ter, a pressa de realizar, a pressa de conquistar algo. E assim, chega no final do dia, quando vai retornar a casa, até a pressa entra dentro do lar e não consegue absorver as energias da família, as energias dos filhos, porque o homem vive com tanta pressa de ter, de fazer, e esquece do essencial: organizar a cumbuca, a cabeça, os sentimentos,
para não permitir que essa bendita pressa atrapalhe os caminhos, cega, fecha os olhos nas decisões. Assim, o homem, com tanta pressa, toma atitudes erradas. Assim, os nós nos caminhos vão se formando. Assim, as dificuldades dentro da família vão se formando, mas a bendita pressa não deixa ele enxergar o simples, o ouro, o brilho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a execução de cada tarefa com amor. Se queres prosperar ali, em qualquer campo de trabalho, faça com amor. Mas permita também, fiote, deixar o trabalho te envolver. Não trabalhar só pelo o pataco, o dinheiro, mas deixar o trabalho que você está executando, a melhorar a sua forma de ser. Melhorar ali o seu caráter. Melhorar ali a sua conquista. Tudo depende da forma que você executa os trabalhos. Aquilo que você acredita. Colocar a sua melhor energia, a energia que transforma, a energia que abre os caminhos, a energia que protege o lar, a energia que cura as chagas dos espíritos, as chagas da alma. Tudo é energia. E com a pressa, atropela tudo. A pressa não permite você aproveitar os momentos de aprendizados. A pressa não permite você parar para ouvir uma mensagem que vem dos mortos, mas os mortos estão mais vivos do que nunca. A pressa não permite você absorver as energias, os fluidos curadores espirituais que já estão banhando as vossas cabeças. Diante desse ambiente, os fluidos que vêm do coração de Nossa Senhora, a vibração amiga do seu doutor, que já começa a irradiar na esfera desta casa. A pressa não permite os trabalhadores da casa sagrada absorver o que há de mais sagrado. A presença de Maria. O portal de luz que se abre para entrar nessa dimensão de amor e verdade e permitir a mudança íntima de dentro para fora. Não é a correria do dia a dia que vai lapidar a sua alma, que vai melhorar a sua família, mas sim o amor e a verdade em tudo aquilo que você coloca para realizar. É assim que nós fazemos para ajudar a cada um. E nós fazemos tudo certinho. Nós fazemos tudo certinho. Assim como orienta os Espíritos de Deus, os maiorais, porque nós temos uma cartilha para seguir,
porque nós queremos melhorar cada vez mais. Nós não viemos à Terra para trocar figurinhas. Nós não viemos aqui trazer meias palavras, meias orientações. Não, fiotada. Nós viemos aqui para trazer as orientações de Jesus em vossos corações, para superar as dores, corrigir os caminhos, desatar os nós do passado. E agradece a Deus pela dificuldade que está passando, pelos problemas familiares, porque há uma oportunidade de aprendizados diante dos erros também. Buscar a verdade, e a verdade vos libertará. Para que pressa? Para que pressa? Os homens erraram muito em querer realizar as coisas do dia para a noite. Qual o tempo da conquista, Caboclo Guaraci? O tempo da conquista se resume na sua disciplina, nos afazeres, na sua fidelidade, nos afazeres, na sua verdade, nos afazeres. Mas não, Caboclo fala, mas não para os outros, mas para você. Não de uma forma egoísta, mas para você melhorar e ser melhor a cada dia, a cada noite, a cada momento. Não deixe a prece e a ansiedade sequestrar, tirar de você a oportunidade do acerto. E é assim que nós caminhamos juntos, aprendendo com os maiorais e executando com verdade e amor. Sim pelo sim e não pelo não. E a cartilha que nós lemos é de nosso Senhor, o Cristo. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. Não viva com pressa, não viva com pressa. É por isso que existe um minuto após o outro, uma hora após a outra, um dia após o outro, uma semana após a outra, um mês após o outro, um ano após o outro, uma década após a outra, um século após o outro e assim por diante. Por que querer viver tudo em um tempo só? Não, é melhor viver todo o seu tempo nesse minuto. Em vez de viver a vida inteira em um tempo só, calma, desacelere e procura fazer o seu melhor a cada instante. E o resultado, tenha certeza, vai te beneficiar, tá certo? Então vamos nos doar esse tempo para ouvir o nosso amigo Paulo de Moraes na leitura dos 4 evangelhos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Como haveis de compreender, desnecessário se tornou que até ao 3º dia após o enterramento, o corpo aparente de Jesus permanecesse no sepulcro, colocado sob a guarda dos soldados romanos, desde o momento em que os príncipes dos sacerdotes e os fariseus selaram a pedra que lhe fechava a entrada. Se acontecesse, hipótese que não podia ocorrer e não ocorreu, se acontecesse que antes do 3º dia
os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, para se certificarem de que o corpo ainda lá estava, mandassem abrir o sepulcro, Jesus faria que ali o encontrassem. Ele que tinha o poder de deixar a vida e de a retomar, que a deixara por si mesmo, que dissera: ninguém a tira de mim, que constituíra aquele corpo aparentemente humano, que o abandonara na cruz com todas as aparências de haver sofrido morte real e que o retirara do sepulcro, dissociando-lhe os elementos constitutivos. Ele, no caso figurado, o houvera reconstituído dentro do sepulcro, com as mesmas aparências que apresentava no Gólgota, na ocasião em que José de Arimateia lá o depositou e em que a pedra fora selada sob as vistas dos príncipes dos sacerdotes, dos fariseus e dos soldados. Esta revelação, reflitam nisto os homens e saibam compreendê-lo. Esta revelação não constitui um sistema que se lhes procure impor à credulidade. É uma luz que mostramos ao espírito humano, chegados que são os tempos de esclarecê-lo, a fim de que todos os dissidentes de boa vontade se congreguem sob o mesmo estandarte. Esta revelação, que podeis intitular de Revelação da Revelação, e que, repetimos, mostra aos homens todos os fatos evangélicos numa harmonia luminosa, no primeiro momento encontrará grande oposição. Porém, quanto mais os espíritos sérios estudarem a questão, tanto mais compreenderão a sua razão de ser e verão que fora dela nada pode ser, nem é admissível. Em se atribuindo a Jesus um corpo terrestre, material, humano como os vossos, e uma morte real como a sofreis, nada com efeito pode ser e nada é admissível, quer se considere corporal a ressurreição, operando-se pela volta do espírito a um cadáver humano, quer seja considerada uma simples aparição do espírito que irrevogavelmente deixou pela morte o seu corpo terreno e perecível como são os vossos. Os apóstolos acreditaram e tinham que acreditar na ressurreição corporal. Esta era a única que eles podiam compreender, porquanto era a única para eles possível, de acordo com o estado das inteligências, com as tradições e os preconceitos da época. Para eles, Jesus trazia um corpo material, humano como os seus, e a morte do Mestre no Gólgota fora real. O cadáver, José de Arimateia o havia depositado no sepulcro. Entregue este à guarda dos soldados romanos e selada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, a pedra que o fechava, o corpo lá ficara encerrado. Na manhã do terceiro dia, a pedra fora deslocada e derrubada, não estando mais no sepulcro o corpo quando se deram essa deslocação e esse derrubamento. Como havia podido desaparecer? De que modo pudera Jesus, cujo corpo, segundo eles, era material, humano como os seus, embora ressuscitado, sair do sepulcro talhado na rocha, estando chumbada a pedra que o fechava? O fato lhes era incompreensível, insolúvel o problema. Daí a incredulidade que manifestaram. Essa incredulidade, porém, tinha que ser vencida, pois, do contrário, a que se reduziria o apostolado deles? Haveria o de Paulo, o apóstolo dos gentios? A que ficaria reduzida a missão terrena do Mestre, do enviado celeste? Por um conjunto de fatos concatenados,
que mutuamente se apoiavam, Jesus lhes deu todas as provas de que precisavam para se convencerem. Esses fatos, apropriados àquela época do ponto de vista da ressurreição corporal, única que então podia ser compreendida e aceita, asseguravam o futuro. A luz fraca que sob o véu da letra eles difundiam era de molde a preparar a humanidade terrena para a viva claridade que a nova revelação, por nós trazida ao mundo agora, quando chegaram os tempos, lhe faria brilhar aos olhos. Não obstante a narrativa que as mulheres fizeram do que se passara quando foram em visita ao sepulcro, não obstante a narração feita por Maria Madalena das duas aparições de Jesus, uma a ela somente, outra a ela e às demais mulheres, e do que dissera o Mestre, a incredulidade dos discípulos subsistiu. Consideraram aqueles fatos como um devaneio delas e não acreditaram que Jesus estivesse vivo, ressuscitado. Ficara-lhes, entretanto, a impressão recebida. A aparição de Jesus a Pedro, depois aos 2 discípulos que iam para a aldeia de Emaús, a exposição por eles feita das circunstâncias em que essa aparição se dera, do que lhes dissera o Mestre, de tudo o que ocorrera, lhes abalou a incredulidade. Contudo, ainda não acreditavam. Finalmente, Jesus lhes apareceu a todos muitas vezes. Só então, diante das provas que lhes ofereceu e às quais Lucas e João se referem nas suas narrativas, eles se convenceram. Mas ignorando a natureza do corpo de Jesus, a existência da tangibilidade, desconhecendo-lhe as causas e os efeitos, assim como o fenômeno espiritual que já vos explicamos da desaparição dos alimentos, acreditaram na ressurreição corporal. O fato predominou de modo a não deixar lugar para o raciocínio. Tudo aquilo que se lhes afigurava impossível se sumiu para eles no milagre que daí por diante o homem não mais havia de procurar compreender nem explicar. Esta ideia se radicou em seus espíritos desde que no momento da chamada ascensão viram o Mestre elevar-se milagrosamente no entender deles para o céu e desaparecer numa nuvem que aos seus olhares o ocultou. Assim se passaram as coisas, porque assim tinha que ser, para que a missão de Jesus frutificasse naquela época e no futuro. Essa crença dos discípulos teve sua razão de ser. Ao homem de então foi dado o que ele podia suportar e às gerações futuras o que elas poderiam suportar e debater sob a influência incessante da lei do progresso, por entre os esforços e as lutas do pensamento, até ao advento da era nova que diante de vós se abre. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Obrigado, meu irmão, por mais uma leitura, essa leitura que vem nos enriquecendo tanto, não é? Sou o seu porta-voz. E aqui eu digo, olha, quanto estamos aprendendo com a leitura dos 4 evangelhos. Quantas coisas, não é? Ficaram mais claras sobre a passagem de Jesus nesse plano carnal.
Bom, amanhã estaremos de volta. Quero que você amanheça esse dia de segunda-feira com todo esse potencial, sabendo que você tem um guia a te orientar nessa estrada da vida. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.